Historicamente, a energia masculina tem sido associada com características como força, assertividade, proteção e liderança. Em muitas culturas antigas, os deuses masculinos representavam aspectos como guerra, caça, sabedoria, refletindo nos valores e nas expectativas que a sociedade sempre teve em relação aos homens. Atualmente, a energia masculina vem sendo associada à masculinidade tóxica, papéis de gênero, opressão e machismo. Então, para onde olhar e em que acreditar? Vamos entender essa conversa de energia masculina. Carl Jung, um dos pioneiros na psicologia analítica, introduziu o conceito de arquétipos, que são estruturas inatas da psique humana que se manifestam em sonhos, mitos e também comportamentos. Dentro dessa perspectiva, a energia masculina é expressada pelo arquétipo do ânimos em mulheres, e pelo herói, pelo governador, o sábio, o guerreiro em homens. Esses arquétipos representam diferentes aspectos da energia masculina, como a capacidade de liderar, de proteger, de ensinar e de enfrentar desafios. Quanto mais sólidos esses valores e virtudes, maior é a energia masculina de um homem. O ânimos é a expressão do inconsciente masculino presente em todas as pessoas. Nas mulheres, a maioria esmagadora das vezes que o inconsciente masculino aparece é através da sombra masculina. E o que é essa tal de sombra? A sombra se refere às partes reprimidas, às partes negadas ou ignoradas da personalidade. Essa ideia pode ser aplicada tanto à energia masculina, que é o ânimos, quanto à energia feminina, que se chama ânima. Dentro de cada indivíduo, a sombra masculina é caracterizada por comportamentos de agressividade, controle, promiscuidade, desonra e individualismo. É provável que você já tenha ouvido falar em algum lugar sobre energia masculina e feminina, e também não deve ter ficado muito claro de onde que veio isso tudo. Fica aqui até o fim que você vai entender como é que funciona. Peço que se inscreva no canal, porque cada like e cada inscrição nesse começo são muito valiosos para mim. As matriarcas, que são as mulheres mais desenvolvidas e com maior valor social, possuem um amplo domínio da energia feminina e masculina. A sombra do ânimos, que geralmente aparece no inconsciente da mulher, com as piores características da energia masculina, já é altamente dominada por elas. Elas conseguem usar a energia masculina com um alto nível de consciência e, quando não precisam mais, elas conseguem voltar rapidamente ao seu polo feminino, que é onde elas se sentem melhor. Para entender sobre energia masculina, nós precisamos navegar na feminina. Nos homens, a energia feminina é expressada pelo arquétipo da ânima e pelos arquétipos da mãe, da donzela, da feiticeira, rainha, amante e sábia nas mulheres. A ânima é frequentemente manifestada no comportamento do homem no seu aspecto sombrio também, onde eles entram em conflito e negação com a própria existência de energia feminina. E é importante saber o quanto antes de que existe energia feminina presente em todos nós homens. Precisamos aprender e dominar ela de maneira que possamos usufruir das melhores habilidades que ela pode nos fornecer. E manter a nossa consciência presente a maior parte do tempo na energia masculina. Esse manejo não é tão simples, todos nós sabemos, mas observe como é útil. Uma das ferramentas mais poderosas da energia feminina é a conexão, a empatia. É sentir o que o outro sente. Os homens geralmente têm muita dificuldade com isso. Não é uma coisa natural. Então precisa ser treinado. Um patriarca tem amplo domínio da energia feminina para que ele possa usar isso quando for preciso e depois ele volta rapidamente ao masculino. A grande questão é que quando um homem não possui esse domínio das energias, ele pode acabar saindo do masculino e ficando mais na energia feminina, onde ele enfrentará o poder sombrio e o sagrado da ânima. Com isso, percebam algumas sequelas possíveis de estar vivenciando a sombra da ânima e uma queda na energia masculina. Emoções voláteis e crises emocionais com coisas pequenas, que é algo que não é para ser comum de ser visto nos homens, tendo em vista que um homem com uma energia masculina elevada, ele tem um alto grau de estabilidade emocional frente ao estresse. Você já deve ter ouvido dizer que um homem é um resolvedor de problemas, né? O homem precisa ter acesso à agressividade, ele precisa usar dessa agressividade de uma maneira que ele se posicione com firmeza.
e não de explodir com qualquer coisa. Essas explosões, elas são típicas da energia masculina não domada, que é a energia masculina presente em homens imaturos e em mulheres que estão expressando o comportamento da sombra do ânimos. Além disso, também é possível presenciar na sombra da ânima no homem comportamentos de insegurança, medo de intimidade, medo de rejeição, e são fortemente combatidos por virtudes de energia masculina alta. Portanto, se um homem está inseguro, ele está feminino. Pessoas com energia masculina alta têm uma grande capacidade de oferecer segurança, pois a energia feminina necessita desse complemento proveniente do masculino, devido a essa interação de complementariedade do yin e yang. Então aqui eu falei pessoas com energia masculina porque também temos a possibilidade das relações homoafetivas. Percebam que geralmente existe alguém com mais delicadeza e uma outra pessoa que é mais durona na relação. E essa combinação do masculino com o feminino, do yin e yang, é o que acontece na prática, na maior parte das relações existentes. E por qual razão, então, se fala em feminino e masculino? É porque, evolutivamente, durante a trajetória da humanidade, as mulheres desenvolveram mais esse lado de edificação do lar, de proteção dos filhos, do cuidado, das tarefas de casa, enquanto o homem ia para as lutas, ele ia para as guerras, para a caça e para os trabalhos mais braçais. Exatamente por isso, ainda hoje, os homens sentem mais dificuldade em lidar com emoções e conexões, e as mulheres de lidar com estresse crônico. Foram milhares de anos lapidando esse comportamento até que ele se tornou algo tão inconsciente quanto o batimento de um coração. São coisas que não controlamos, embora pareça que a gente tem um controle racional. No fim, é apenas um grande desgaste lutar contra isso. Se nós respiramos de certa maneira, a gente pode acelerar ou desacelerar o coração, certo? Se nos colocamos de propósito em certas situações, podemos ativar mais energia masculina ou mais energia feminina. Mas o nosso inconsciente vai nos empurrar para um equilíbrio, ou seja, ele vai nos empurrar para uma configuração de origem. Então vamos pensar na seguinte situação: imagine um casal heterossexual com 2 filhos pequenos. Um casal clássico, mas aqui tem um detalhe. A mulher, nesse caso, é a provedora da casa. Ela tem um ótimo trabalho, ela vai e faz o que precisa fazer para trazer dinheiro para o lar, enquanto o homem está desempregado e cuidando das crianças. Isso vem acontecendo nos tempos de hoje com muita frequência. Agora vamos imaginar também que não aconteceu nada de problemático, como uma traição ou uma separação, por exemplo. Qual é a consequência mais provável desse cenário? Qual é o desfecho mais comum? É muito provável que aconteça uma grande sobrecarga e estresse na cabeça da mulher, porque ela vai ter que gastar a cabeça, ela vai ter que ter postura de confronto, ela vai usar muito mais energia física para formar o dinheiro e trazer para casa. Além disso, ela vai ter também a cobrança dos filhos, que vão precisar eventualmente de mamar ou simplesmente pedir atenção o resto do dia que sobra para ela. Fora a pressão social, em que ela fica ouvindo que o marido é um Zé Ruela, enquanto ela observa o marido que passou o dia todo fazendo as funções de casa e olha para ele sem admiração nenhuma, mesmo que ela saiba que ele fez toda a função que ela faria no lugar dele. Inconscientemente ela não o admira, mesmo que ela racionalmente se esforce para dizer o contrário. No íntimo dela, ela não consegue lidar com isso bem. Então ela acredita que isso que ela sente é porque ela foi ensinada a reproduzir esse pensamento machista que ela briga contra. E esse desgaste não vai passar. Em algum momento, se essa dinâmica familiar não mudar, ela mesma vai romper a relação e não vai admitir que foi porque a dinâmica familiar estava invertida, mas porque ela precisa de alguém que acompanhe os mesmos projetos dela. E então ela vai arrumar um novo companheiro que está num patamar parecido ou maior do que o dela, para que ela possa escalar a relação. Se essa escalada em algum momento não for o suficiente, ela vai perder a admiração mais uma vez. E se ela não admira o próprio companheiro, sem nenhuma dúvida, ela não vai ter suprida uma série de necessidades e de lacunas de segurança que a energia feminina dela precisa. E com isso ela vai ficar em postura de luta e fuga constante na energia masculina, esgotada e com a libido zero com o companheiro. E lá no outro lado, o homem ficará esgotado com uma tarefa que naturalmente não é dele, embora ele entenda que pode ser que seja uma fase que o casal se encontra,
mas ele ficará frustrado porque ele não recebe mais a admiração da mulher. Ele está decepcionado porque ele não consegue exercitar a sua energia masculina de conquista, nem com a mulher e nem com o trabalho. Ele percebe que a sua mulher está cada vez mais distante e ele não consegue saber como é que ele vai reverter essa situação, visto que ele mal tem tempo para fazer alguma outra coisa que não seja cuidar da casa das crianças. Então, o que temos aqui é a mulher sendo afetada pela sombra do ânimos e o homem lutando contra a sombra da ânima dentro de si. Então, se o homem tiver aceso dentro dele aquela chama da conquista, da caça, da ambição, a mulher ela vai tender a ficar mais tranquila e um pouco mais feminina, mesmo que eles estejam numa fase de vida que não esteja tão boa financeiramente, mas esse sangue no olho que o cara tem vai trazer isso para ela, esse sentimento. Então, se o ânimo da mulher leva ela para esse cenário de combate, o homem naturalmente vai ficar mais feminino e dificilmente vai fazer movimentos grandes de conquista e caça, porque a mulher já está masculina. E por que que quando o homem está com a energia masculina equilibrada e a mulher com a energia feminina dela equilibrada, né? Quando a relação dos dois é saudável, quando os dois são pessoas maduras, essa dinâmica funciona bem quando é o contrário, né? Ou seja, quando a mulher fica mais em casa e o homem vai mais para o trabalho para exercer essa atividade de provimento. Porque desde sempre, evolutivamente falando, as funções de cada sexo elas eram muito bem definidas por necessidade do meio. E as dores de cada função, elas eram suportadas, mesmo que sejam difíceis muitas vezes, até hoje inclusive. Até que isso, de geração para geração, de tempo em tempo, de milênios em milênios, acabou se tornando um mecanismo inconsciente. O homem passava por um dia estressante de trabalho, mas ao voltar para casa, ele conseguia descansar ao ver a sua família bem, com recursos, mesmo que ele soubesse que no dia seguinte ele ia ter que fazer tudo de novo. A mulher, mesmo que ela tivesse com um dia puxado de trabalho em casa, com agricultura, com as crianças, ela teria a sua necessidade de segurança suprida, porque ela não precisou se desgastar fisicamente fora de casa e saberia que teria uma segurança física e financeira vinda do marido. E com isso, ela manteria um nível satisfatório de admiração sobre ele e eles conseguiriam suprir essa lacuna da intimidade. Então, percebam que esses dois cenários, eles parecem ser, assim, conforme o que a gente vê hoje por aí, um papo politicamente incorreto. Afinal, não existem papéis de gênero e toda aquela baboseira que todos já devem estar acostumados a ouvir hoje em dia, né? Mas reparem que nós não estamos falando de papéis de gênero, mas de energia masculina e feminina, que são coisas bem diferentes. A energia masculina ela vai apresentar um pacote de necessidades e funções, e a energia masculina também. Casais homoafetivos ou heteroafetivos funcionarão com dinâmicas parecidas, sempre. Embora cada lar tenha uma dinâmica e uma distribuição de tarefas diferentes. Cada lar tem o seu jeito. Então não existe uma fórmula ideal, mas apenas entendam uma coisa. A energia feminina, ela é movida por segurança, e a energia masculina, ela é movida por admiração. São atribuições e necessidades complementares. E então, quando ambos sabem os seus papéis, quando ambos conseguem dominar suas energias dentro de si, a relação ela tende a funcionar de uma maneira mais assertiva. E se não existe uma relação, mas individualmente a pessoa ela aprende a lidar com essas energias, ela se torna uma pessoa muito mais consciente do seu papel na sociedade, na família, e também ela tem muito mais amor próprio.